Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Freitas, diretor comercial da Cadan Solar. Você sabia que com o sistema fotovoltaico você pode economizar até 95% na sua conta de energia? Isso mesmo. Na sua conta de energia residencial, comercial, industrial, rural, além de o sistema fotovoltaico levar água na sua propriedade rural nos lugares mais remotos que você tem. Você quer saber mais? Clique no link acima ou na descrição do vídeo, diga que você viu aqui no Dialetou que você terá condições especiais. E estando com o orçamento do concorrente na mão, você irá se surpreender com a Cadan Solar. Cadan Solar, o melhor da tecnologia para o seu fotovoltaico. A Cadan Solar conta com as melhores tecnologias do mercado. Atuamos em projetos de real economia e rentabilidade para sua casa e seu negócio. Franca e região tem fotovoltaico de qualidade. Cadan Solar, a melhor tecnologia para o seu fotovoltaico. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Flávia Poli, sou psicóloga clínica e host aqui do Sensatamente, o seu videocast de saúde mental, onde trazemos temas e convidados necessários para conversar com seus bastidores e te ajudar a desenvolver um autoconhecimento mais profundo, ter mais saúde mental e construir uma vida com mais sentido. E hoje, o meu convidado necessário não é só um convidado, ele já é um amigo e parceiro profissional há uns anos, Dr. Ari Filho. Muito bem-vindo e obrigada pela participação. Obrigado eu, Flávio. Sempre um prazer enorme, né, poder contribuir aqui com o Sensatamente, né, um podcast agora que vai, com certeza, um maior sucesso aí, né, que a gente pretende. E é uma honra poder contribuir aqui para o pessoal de casa, trazer informações de qualidade, né, e atualizadas. E que mudam a vida das pessoas, né? Que ajudam a mudar a vida das pessoas. Doutor Ari, né? Especialista em medicina do esporte e cardiologia. Explica um pouco pra gente o que seria a medicina do esporte, pra gente contextualizar antes de começar nosso bate-papo sobre a importância da atividade física aí para nossa saúde mental. Sim, Flávio, é muito interessante essa pergunta, porque é um questionamento que eu recebo com uma certa frequência, né? Muitas pessoas desconhecem a especialidade, né? Acha que o médico do esporte trabalha só com times de futebol, time de basquete. Só com atletas. Só com atletas. E, na verdade, não é isso, né? O médico do esporte é uma especialidade relativamente nova, né? Que trabalha com pessoas normais que querem iniciar uma atividade física ou até mesmo um atleta de alta performance que está aí agora participando até mesmo dos Jogos Olímpicos que estão rolando, né? Então, assim, é desde o amador, iniciante, ao extremo profissional, né? Então, assim, ou pessoas que queiram iniciar uma atividade física, quer um apoio, fazer uma avaliação, pré-participação, toda essa área aí o médico do esporte ele consegue abranger. E a grande diferencial que eu acho da especialidade é que a gente consegue linkar, né, a parte osteomolecular, né, a parte, vamos dizer assim, da fisiatria, ortopedia, que é a parte não operatória. O paciente teve uma lesão de ombro, lesão tendínea, lesão muscular, torceu o tornozelo, machucou o ombro, ele pode procurar o médico do esporte e ter sucesso no tratamento. O paciente quer fazer uma alteração, uma reposição hormonal, uma modulação hormonal, seja mulher, seja homem, ele pode procurar o médico do esporte para essa finalidade. Ou ele quer mesmo só fazer um acompanhamento, porque está com
intenção de participar de uma atividade física, seja academia, seja um beach tênis, né, seja o crossfit, e quer um acompanhamento com um médico, um acompanhamento profissional. Esse também faz essa finalidade, né? Legal, um acompanhamento personalizado ali, né? Mais voltado Individualizado. nessa área. Até Isso. porque a atividade física, né? Há uns anos atrás era mais associada a essa questão de, né? Ou você ia para a parte profissional mesmo, no sentido de virar um atleta, ou de ficar fitness, sarado, né? Só a parte estética. E de uns anos para cá, os estudos foram aprofundando, né? E nós fomos percebendo que a atividade física não é só isso, isso é uma consequência, né? Às vezes, essa mudança do corpo. Faz sentido isso? Perfeito, perfeito. Antigamente, num passado recente, Aham. a atividade física ela tinha finalidade ou de competitiva, né? Ou estética. Hoje a gente vê que não é só isso, né? Hoje as pessoas linkam, né, a atividade física a vários outros fatores. Principalmente o que a gente fala hoje em saúde mental. Hoje a gente não consegue desvincular a saúde mental do esporte. Certo. Porque uma pessoa que ela é inativa, fisicamente inativa, ela com certeza ela vai ter problemas em outras esferas da saúde dela, né? Quais? Hoje, só para a gente definir legal, a OMS ela define a saúde como uma integração, né? Uma bem-estar físico, mental e social. Se a pessoa não está bem em nenhuma dessas categorias, ela não tem saúde. Então, a gente pode, por exemplo, uma pessoa que é sedentária, provavelmente ela não tem um sono de qualidade. Certamente ela não se alimenta bem. E provavelmente ela tem uma saúde mental ineficaz, né? Ou sofre de ansiedade, ou tem algum transtorno de humor, depressão, né? A gente sabe hoje que a atividade física, quando bem executada, ela libera na nossa corrente sanguínea inúmeros, a gente chama de neurotransmissores, tá? Que é como se fossem uns informadores para o nosso sistema nervoso, para o cérebro, que nós estamos desempenhando alguma atividade que vai nos trazer bem-estar. Um exemplo desses neurotransmissores é a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, tá? Quando a gente faz a atividade física, seja ela aeróbica ou anaeróbica, durante o esforço e após o esforço, a gente recebe essa recompensa, que é a descarga, né, dessas neurotransmissoras no nosso corrente sanguíneo. Então, isso que é o mais fantástico, que é o que eu sempre oriento aos pacientes, convenço eles dessa maneira a praticar esse esporte. E o que seria, assim, só para o pessoal entender, anaeróbico e aeróbico? São duas categorias, né, de exercício diferentes, tá? O aeróbico é dependente de ar, vamos dizer assim. Tá. Que é o que a gente precisa para fazer exercício de longa duração e de leve a moderada intensidade. Ou seja, uma corrida de 10 km, uma maratona. Uma pessoa que vai... um jogador de basquete, por exemplo, ele tem os períodos aeróbico e anaeróbico. Um pedal, hoje tem muito ciclista que faz longas distâncias, né? 50, 100 km. Então, esse seria o aeróbio. O anaeróbio é o que a gente usa mais outro tipo de fibra muscular, que é mais para musculatura de tensão, de hipertrofia, que é o que hoje está bem na moda, ainda bem, né? Só vê crescendo, que é hoje a musculação, academia, né? Exercício de resistência. Esse seria o anaeróbio. Ambos ajudam... Na verdade, a associação dos dois faz muito bem para o cérebro. Acho muito importante frisarmos isso, porque até uma pergunta, né? É qualquer tipo de atividade física, né, que ajuda a ter mais saúde mental, nessa questão da saúde mental, né? Você já meio que respondeu, mas eu gostaria de aprofundar, né? É o conjunto, então, é a associação dos dois. O ideal é que depende das condições individuais, né? Mas o ideal é que seja associada, tá? A liberação na corrente sanguínea desses neurotransmissores que causam bem-estar,
Ambas liberam, cada uma numa proporção diferente, né? Por exemplo, a gente chama de endorfinas, né? Que são essas catecolaminas, esses neurotransmissores. Vamos dar um exemplo aqui da pessoa que tem compulsão alimentar. A pessoa, às vezes, tem um tipo de compulsão por chocolate. Muito comum, eu tenho pacientes no consultório, mulheres, né? Que têm, às vezes, dificuldade de seguir um padrão alimentar porque ela tem fissura por chocolate em determinado período menstrual, tá? Uma TPM. O que ela quer naquele momento, indiretamente? Ela quer uma descarga de dopamina, tá? Certo. Quando você coloca o chocolate na boca, logo minutos depois, você já começa a ter uma descarga cerebral imensa de dopamina. Então, a pessoa tem uma recompensa muito rápida. Uma sensação de recompensa e bem-estar muito rápido. É isso também que gera os outros vícios, em drogas e outras sensações. Mas trazendo para o esporte é a mesma sensação. Quando a pessoa tem uma prática esportiva, no momento da prática esportiva, nos momentos iniciais, quando ela ainda não está com níveis séricos, né, níveis sanguíneos elevados, ela até fica se rebatendo. Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim? Por que eu vim? Se remoendo, mas logo após uns 15 a 20 minutos, ela já começa a ter o sinal de recompensa e já começa a agradecer por ter iniciado. E isso também gera ao longo do tempo, uma certa dependência, mas uma dependência benéfica, né? Benéfica para a saúde física e saúde mental, principalmente. Então, vocês pegaram a informação, né? A gente acha que a atividade física tem a parte que traz os benefícios mais a longo prazo, mas também tem um benefício do momento ali que você está fazendo a atividade. Exatamente. É o que eu falo, né? A área que eu prego, né? A medicina que eu trabalho, é essa medicina da preventiva, né, e melhorar a performance do paciente. Seja ele um obeso que quer perder peso, ou seja ele um atleta que quer ganhar músculo e ganhar performance. O tratamento é individualizado a cada caso, mas assim, por trás disso tudo vem a saúde física que indiretamente vai estar ligada. A pessoa perdeu peso, ela ganhou saúde. A pessoa perdeu peso, ela diminuiu a resistência insulínica. A pessoa perdeu peso, ela diminuiu a pressão arterial média. Perdeu peso, ela diminuiu os colesteróis, tanto o triglicéride, que é um colesterol ruim, pode trazer danos, quanto o colesterol LDL, que pode causar, né, umas complicações, como infarto agudo do miocárdio, AVC e outros eventos tromboembólicos. Então, assim, a gente foca muito na questão saúde física, né? Saúde integral, mas a saúde mental é o que a gente também tem que levar em consideração, porque a pessoa que é ativa fisicamente, você não vê um participante de corrida de rua mal-humorado. É muito difícil você chegar num evento de corrida e a pessoa está deprimida, né? Muito raramente você vai ver isso. Então, vamos direto ao ponto aí. Como que a atividade física, né, ela é o reflexo dela no nosso cérebro, assim? Como que ela regula o nosso humor? Vamos começar, vamos dar um exemplo de um paciente sedentário, tá? No começo, esse paciente ele vai ter uma dificuldade enorme, tá? E natural de iniciar uma atividade física, porque ele está em homeostase. Homeostase é o equilíbrio do nosso organismo. O organismo ele tenta entrar em homeostase sempre, em qualquer situação. Saiu da homeostase, desequilibrou, começou uma atividade física, o seu organismo quer armazenar energia, né? Então ele vai tentar te autossabotar. Isso é natural. Nosso cérebro quer economizar energia, então. Isso. Então, essa autossabotagem é extremamente natural e o médico tem que ter compreensão disso, porque nesse período é um período de influenciar o paciente a continuar. Porque nesse período é o período que ele vai entrar em adaptação. Essa adaptação leva de 2 a 3 meses, né? Para essa pessoa começar a ter o que a gente chama de recompensa mesmo, recompensa neurohormonal, que é
que é o que a gente falou das catecolaminas, né? Dopamina, noradrenalina, as endorfinas. Eu sou praticante de corrida de rua, adoro, pratico triatlon, né? Quando eu começo, até eu mesmo, que já tenho um certo preparo, né, para correr, quando eu começo a correr, parece que, pô, o que eu vim fazer aqui? Exatamente. Esse pensamento é normal, né? E É natural, então. depois de uns 10, 15 minutos, 3 quilômetros, já muda o pensamento. Você já pensa, nossa, ainda bem que eu vim. A única coisa que eu nunca me arrependi é de não ter faltado num treino. De ter ido praticar a atividade. Exatamente. Então, essa que é a vantagem, né? Que eu acho que isso é fantástico. E mexe também nessa questão da parte cognitiva, né? Nós, da linha cognitivo-comportamental, quando a gente vai trabalhar com o paciente essa parte, né, de uma mudança de hábito, é uma mudança de relacionamento com o que ele pretende começar ali. Né? Eu quero começar a praticar uma atividade física. Tem que ter paciência. Sim. Porque o nosso cérebro, ele é muito... Ele quer economizar energia. Então, ele vai para o que está mais automatizado ali. Né? E se está mais automatizado, você estar no sedentarismo ali, ele vai ficar te puxando. Exatamente. Né? É muito cômodo, né? Ele vai ficar te puxando. E aí, você tem que entender... Eu costumo usar esse termo de zerar o cronômetro dia após dia. Você conseguiu ir hoje? Perfeito, já é uma super vitória. Esquece amanhã, depois de amanhã, né? Esquece o passado, se eu não consegui ir na segunda nem na terça. Vamos na quarta, então? Perfeito. Porque senão a gente fica naquela fissura de, tipo assim, tem que ser perfeito, tem que ser uma linha reta. E, pelo que eu percebo no consultório, é um plus, né? Um grande fator de autossabotagem aí. Sim. Faz sentido, doutor? Sim, e na verdade é um ciclo vicioso, tá? O paciente que ele está ativo fisicamente, ele falta um dia, falta outro, esse paciente já vai indiretamente ter influência no sono dele. Ele já não vai começar a dormir e aproveitar o melhor que pode do sono. Esse paciente já vai ter impulsos cerebrais para ter falha na dieta. Então, é o que eu falo, é o ciclo vicioso que vai atrapalhar o paciente. Tá. Então, e a mesma coisa ao contrário. O paciente que acorda e já faz um cardio, um aeróbico em jejum, ou já vai para o treino, esse paciente, ele, durante o dia dele, a chance dele acertar é muito grande. Porque ele vai pensar 2 vezes antes de comer, se alimentar de uma maneira inadequada. Então, assim, é o que eu falo, é pensar antes de executar. Faltar treino é uma coisa que, assim, só se tiver lesionado. Se tiver um dia cansado, vai cansado, mas vai. Porque se faltar um dia, a chance de faltar outro dia e emendar com o final de semana é muito grande. Perfeito. Então, essa questão desse feedback negativo, né, que essa retroalimentação, acontece, é muito comum. Falando agora, só um link que você puxou na terapia, né, cognitiva, hoje a atividade física ela é estudada para muitos outros tratamentos, não só da parte neuropsiquiátrica, né, mas da parte neuropsiquiátrica infantil. Hoje, a atividade física, principalmente coletiva, ela é influenciada para pacientes com autismo e TDAH. Hoje a gente já vê pacientes sendo influenciados para praticar atividade física como uma terapia coadjuvante nessas abordagens. Então, assim, cada dia que passa, a atividade física ela vem nos deslumbrando maiores benefícios, né? Igual eu falei, não somente mente, mas mente, cérebro, coração, pulmão, né, rins, tudo. Tudo, né? Tudo. É muito importante porque fazer essa nova associação, porque ajuda muito, né, no consultório, por exemplo, quando eu vou trabalhar essa mudança de hábito com o paciente, porque hoje em dia também tem aquela questão você quer virar fitness, atividade física, quer ter o corpo perfeito. Não é sobre isso, não é sobre o corpo perfeito. Isso vai ser, você melhorar o teu corpo vai ser uma consequência, mas Sim. Hoje os estudos, e eu quero frisar bastante isso aqui, mostram que a atividade física é a nossa farmácia ali. Exatamente. Não é? Faz sentido isso? Muito. Isso que você falou é muito importante, porque é o seguinte, muitas das pessoas que me procuram é por questões estéticas. Tá.
E quando a gente faz a avaliação do paciente, conversa e investiga o caso, a gente vê que às vezes o problema que levou o paciente à obesidade foi um problema às vezes psicológico, né? Às vezes uma ansiedade, uma compulsão alimentar, né? E aí ele chegou no estado de obesidade, ele desenvolveu uma doença, que é uma doença crônica, inflamatória, e é uma doença que vai ter que ter um tratamento designado específico. Mas como toda doença, a gente tem uma causa, e às vezes a causa foi psicológica. Então a gente vai influenciar esse paciente, a atividade física, não só para a obesidade, mas também para a ansiedade. E a gente trata duas coisas com uma abordagem só. E às vezes, eu tenho um paciente, por exemplo, que chegou no consultório com intenção de tomar medicamentos anti-obesidade. Mas foi identificado, né, na investigação, na anamnese, que o problema do paciente era extremamente estresse, sono irregular e ansiedade. Aí o que eu fiz? Eu não tratei a obesidade com anti-obesidade. Porque tirar o apetite do paciente não vai resolver o problema dele. Perfeito. Vai atrapalhar o problema Vai dele. camuflar, né? Eu tratei a ansiedade e depois, num segundo momento, nós abordamos essa obesidade. Então, esse paciente teve uma abordagem diferente do que ele imaginou. Contrariei ele, mas conquistei ele depois com o tempo. Por quê? Porque começamos um tratamento, teve efeito, tivemos sucesso. Esse paciente é um dos pacientes que mais perdeu peso no meu consultório até hoje. Legal. Ele perdeu 28 quilos. Bacana. E hoje é um cliente, né? Virou um cliente, trouxe inúmeros outros pacientes. Hoje eu trato os familiares dele. E assim, a gente vê que às vezes o mental influencia em outras doenças, né? Não só na obesidade, mas na aterosclerose, dislipidemia, diabetes, né? Pressão alta, AVC. A gente vê pessoas infartar por raiva, por nervosismo, crise hipertensiva. Tá Então, importante do processo de uma terapia em exatamente, conjunto, né? Exatamente. Por isso que na Core Prime a gente fez questão de unir essa equipe multiprofissional. Uhum. Quando a gente idealizou o projeto, eu fiz questão de falar, ó, a gente precisa de um fisioterapeuta, de um psicólogo, nutricionista, educador físico, para a gente ter respaldo profissional de abordar o paciente como um todo, né? De uma maneira completa e personalizada, né? E a gente vem tendo sucesso, graças a Deus também. Perfeito. Por falar em Core Prime, vocês aguardam que no final tem uma novidade, tá bom? Vou instigar a curiosidade aqui do pessoal. Você falou da obesidade, doutor. Sim. Vamos falar um pouquinho, porque assim, ó, eu quero também desmistificar essa questão da obesidade ser só algo estético. Sim. Porque... Olha, a obesidade é uma coisa assim... A obesidade também é outro... Hoje nós temos a obesidade como uma doença. Na medicina um pouco mais anterior, um pouco mais antiga, eles têm a obesidade como uma consequência de algo. E hoje a gente sabe que não. A gente sabe que é uma doença crônica, Certo. inflamatória, com fatores genéticos e epigenéticos, né? Ou que seja, seria epigenético, só para o pessoal entender. seria fora da parte de pai e mãe, da parte... O ambiente, Fatores ambientais. os hábitos ali, essas coisas. Uma pessoa com o pai e a mãe magérrimos, magros, Uhum. atletas, pode ter um filho com obesidade? Pode. Depende do fator que ele foi inserido. Gêmeos idênticos, né? Gêmeos idênticos. Pode um ter obesidade, desenvolver obesidade, o outro não? Pode. Depende do fator que ele foi inserido, do ambiente que ele foi inserido e os hábitos que ele adotou. Exato, ainda mais nessa era do fast food, das comidas com caloria vazia, né? Que Sim. só incham a gente, engordam. Então, hoje, assim, ainda temos, infelizmente, colegas que tratam a obesidade como a culpa do paciente. É falta de interesse, é falta de vontade, é só fechar a boca. A gente vê muito essas frases Nossa, mal colocadas, né? exatamente. E às vezes não ajuda o paciente e só atrapalha o processo. Não olha para o paciente, né? Que nem você estava falando da parte psicológica. Cara, às vezes você vai falar uma coisa dessa para o paciente, era a gota d'água pro copinho transbordar ali. Então, tem que olhar com cuidado isso. Com certeza. E então, hoje, como o conceito da obesidade foi modificado, Certo. graças a Deus, os médicos estão mudando um pouco a mentalidade da abordagem desses pacientes, né?
tratam como uma doença. Tem um CID, tem tratamento específico, e não só como um fator de risco para outras doenças. E não só estético, né? Exatamente. Aliás, não é uma coisa estética, né? Não é somente estético. É uma doença, tem um tratamento específico. Hoje nós temos remédios para a obesidade. Hoje nós tratamos a obesidade com a eficácia tão quanto ou superior. Nós temos novidades, né, na medicina que trabalha com a obesidade, comparando com a cirurgia bariátrica. Então, assim, nós temos efeitos fantásticos com medicamentos. E preservando aí a qualidade de vida do paciente, né? O paciente ele não vai ter restrição do estômago, não vai ter problemas de refluxo, deficiências vitamínicas, deficiências de micronutrientes, deficiências absortivas, porque a cirurgia, querendo ou não, é um procedimento invasivo, Tá. né? Lógico, como todo procedimento, ele tem suas indicações e as contraindicações, né? Mas hoje, com a evolução dessa medicina anti-obesidade, nós temos resultados promissores e só vem crescendo. Isso é muito bom. É anti-obesidade a doença, não é a parte estética. Eu quero deixar claro isso aqui, né? Porque, aliás, eu quero até entrar nesse assunto. A questão da estética do corpo, que é o que eu trabalho muito com os meus pacientes, principalmente com as pacientes mulheres, que tem muitas questões a respeito disso, né? Nós temos que respeitar o nosso biotipo. Não adianta eu olhar a atriz ali, a artista, e querer ser igual a ela. Nós temos que ter essa noção, né? A gente não pode viver só para ter o corpo X ali. O nosso corpo, nós temos que respeitar quem a gente é, né? Os nossos limites. Faz sentido isso? Com certeza. Assim, como tudo na vida, nosso organismo ele é adaptável, né? Com o processo de emagrecimento ou como o processo de desenvolvimento da obesidade. Uhum. Então, a pessoa, às vezes, por algum problema psicológico, uma depressão, por exemplo, ele pode desenvolver um refúgio, né? Em algum tipo de alimento, sei lá, um sorvete. Uhum. Com excesso de calorias, ele vai desenvolver obesidade e outras doenças. Então, assim, e ela vai, como a gente diz, entrar em homeostase, em equilíbrio, mesmo estando no processo de adoecimento. Vai gerar um conforto ali, de alguma forma. De alguma forma. É muito comum quando o paciente tem algum problema psiquiátrico em tratamento e ele tem essa necessidade da descarga de dopamina que a gente conversou. Uhum. Esses alimentos hipercalóricos, igual sorvete ou chocolate, que foi um exemplo que eu dei também, Uhum. Eles causam isso. Eles trazem para o paciente uma recompensa muito rápida, entendeu? Então, às vezes, essa recompensa que vai, né, gerar a cascata inflamatória e que vai desenvolver obesidade no paciente. Exatamente. Assim, falando dessa parte de questões psiquiátricas aí, um adoecimento de uma depressão, ansiedade, muita gente, né, tem a mania de achar que a pessoa está fazendo corpo mole ali, né? Por exemplo, paciente com depressão. Ah, ele não consegue só levantar e fazer. Não, quimicamente ele não, né, influencia, ele não consegue, não é corpo mole, não é preguiça. É algo que é parte da depressão, é um dos sintomas. Você não conseguir ter, né, que nem quem não tem um diagnóstico de depressão, às vezes tem uma preguicinha ali realmente de começar a atividade, mas vai lá e faz com mais facilidade o que tem que ser feito. Sim, isso é importante. Um paciente com depressão não, né, doutor? Exatamente. Eu não sou psiquiatra, né, mas eu tenho Mas estuda bastante disso, né? Por realmente conviver e atender muitos pacientes com distúrbios psiquiátricos. Né? E você trata o paciente como um todo. Então, a gente tem vários exemplos de Exatamente. olhar para o paciente nesse aspecto. O paciente, né, às vezes, que não tem o conhecimento, né, técnico, ele acha que, às vezes, um episódio depressivo ou um próprio luto mesmo, Sim. a pessoa perdeu um ente querido, perdeu o emprego, né, aconteceu alguma catástrofe na vida, ele teve um período ali de momentâneo,
né, de luto, de tristeza, humor deprimido e acha que é depressão. E às vezes, dependendo onde ele vai, o médico já começa a tratar com antidepressivos. Exatamente. E nesse momento, na verdade, ele não tem diagnóstico, porque o diagnóstico é uma série de critérios, né? A gente chama de DSM, DSM-5, para a gente seguir para falar que o paciente tem um diagnóstico de depressão ou não. E os critérios que tem que ser acompanhado durante um determinado tempo, Exatamente, não é uma tem consulta ali, né? Período e tal. Então, assim, falar que a pessoa está deprimida é uma coisa, agora que está com depressão é totalmente outra. Exato. Esse rebaixamento de humor pelas coisas que acontecem na vida é até o que faz a gente conseguir superar. Porque a gente se permite sentir, que é o que eu sempre falo para as pessoas, né? Trabalho isso, psicoeduco no consultório, nós temos que nos permitir sentir. Independente do gênero, todo mundo vem de fábrica Exatamente. sentindo as coisas. Essa labilidade emocional, né, é normal. Sim. A pessoa tem que saber, tem que entender que nem todos os dias ela vai estar alegre e sorridente. Tem dia que ela vai estar um pouco mais emotiva, um pouco mais deprimida, um pouco mais desanimada. Isso é normal. Exato. Tem uma faixa de normalidade, né? O que Sim. não pode é ela prevalecer sempre deprimida. É aí a maior gente, parte do tempo ali, né? Aí a gente pode pensar em algo patológico. Perfeito. Agora, uma pessoa que tem um dia ou outro, tá mais deprimido, né? Ou mais feliz, mais ansioso. Até a ansiedade, dentro de um certo limite, ela é normal. Ansiedade, o estresse, né? Ajuda eu a vou gente a ir lá e participar, produzir, eu fazer. vou ter uma prova de um concurso. É muito natural que eu me sinta ansioso, porque eu tenho um objetivo a ser cumprido. Eu Perfeito. quero passar na prova. Será que vai cair o que eu estudei? Então, a ansiedade, ela faz parte do natural, do normal. Exato. Patológico seria o contrário, se eu não tivesse sentimento algum. Se eu não sentisse nada ali diante Isso. das coisas que me acontecem, Se, por né? exemplo, o falecimento de um ente próximo não me abalasse. Se uma prova que talvez me traria uma certa ansiedade não me abalasse. Perfeito. Um atropelamento de uma pessoa na minha frente não me abalasse. Isso sim pode ser investigado e pode ser patológico. Essa apatia, essa falta, essa ausência de sentimento, isso sim pode ser doença. Tá aí o perigo de ficar se anestesiando, né? Exatamente. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque eu queria trazer de forma prática. Você tem algum exemplo, assim, de algum caso, além desse que você trouxe, né? Dessa questão, dessa mudança de você tratar primeiro essa questão da ansiedade ali do paciente, tudo. Até a ansiedade e nessa mudança, né? Que ele foi para a questão ali do emagrecimento, a questão estética, né? Você psicoeducou ele de alguma forma, né? E ajudou ele a entender que são essas mudanças, ele tem que querer essa mudança, né, a longo prazo. É o relacionamento ali, né? Não é tipo assim, vou alcançar um objetivo, emagreci, agora não... Pronto, deixa, né? Me cuidei, melhorei minha saúde aqui, pronto. Agora eu não posso voltar à vida que eu tinha. Não é sobre isso, né? Não é mesmo. Porque assim, ó, essa adoção de hábitos saudáveis, né? Não tem uma data, não tem um prazo de validade. Ela tem um início e a pessoa tem que assimilar esses hábitos saudáveis para a vida dela. E não isso é moda, vai né? se Não tornar, é modinha. Não é modinha. Isso vai se tornar um hábito e a pessoa vai moldar o seu cronograma, a sua agenda, para que se encaixe com o exercício físico, com a alimentação saudável. Com as mudanças de hábito ali, né? Isso, com a cessação do tabagismo, com a redução do etilismo, que são fatores de risco para doenças crônicas, que a gente fala, né? Então, assim, iniciar uma atividade física, eu sei que não é fácil, mas depois que ela se torna um hábito, para você abandonar, é uma dor, porque depois que você conseguiu ela instalar como um hábito, a pessoa consegue fluir melhor. E ela vai, às vezes, sentir falta da atividade física quando não puder praticá-la. E encarar essa atividade física, essa mudança de hábito, como a gente encara o trabalho ali, né? Como uma tarefa, né? Por exemplo, Você você não acorda todo dia, vou trabalhar. Tem dia que você quer ficar um pouquinho mais na cama, né? Mas tem que ir lá e fazer o que tem que ser feito. Um né? dia Vida de chuvoso, adulto. um dia frio.
Exatamente. Então, por isso que é muito importante isso que a gente está trazendo aqui, essas informações, porque apesar de estar muito na mídia hoje em dia, essa questão da mudança de hábito, da atividade física, que ajuda, saúde mental, etc, etc, é algo que é realmente isso, não é só uma modinha, não é uma modinha, aliás, eu não queria que as pessoas interpretassem, tipo assim, elas estão falando disso, é modinha e tal, não. É realmente, são novos estudos, é o avanço da medicina, da psicologia, né, de diversas áreas aí, mostrando que, tem essas medicações aqui que ajudam, mas tem isso daqui também que nós podemos fazer por nós, claro que muito bem orientados ali, para não fazer besteira, né, não se lesionar, mas que, é uma coisa que, além disso, que tem também para te ajudar, a medicação, a terapia, tem a atividade física. Sim. Isso aí é interessante, porque assim, antes, né, era considerado atividade física, a gente lembrava do sistema cardiovascular. Tá. Coração, pulmão, vasos, né? Hoje, além da saúde mental, existem estudos grandes em desenvolvimento e alguns já em conclusão, que é a parte neurológica. Hoje, pacientes com demência Olha só. iniciaram atividade física, né? Ou a prevenção. A gente usa hoje a atividade física tanto no tratamento quanto na prevenção, tá? De pacientes com demência, demências das várias outras e doenças de Alzheimer. Olha só. Outra coisa que eu gostaria de comentar, eu acho importantíssimo. Perfeito. Tem muitas pessoas que sofrem de dor crônica, né? Dor lombar crônica, síndrome do túnel do carpo, várias doenças que fibromialgia, né? Que tem um componente bastante importante, a parte emocional. Exatamente. E a base do tratamento dessas doenças, a atividade física é a parte principal. Por quê? A gente libera, durante a atividade física, principalmente a musculação, a gente libera o que a gente chama de miocinas ou mioquinas. Essas miocinas, elas modulam a nossa dor. Então, com o tempo, a gente vai aumentando a tolerância à dor. Não é que a dor vai acabar, a gente vai tolerando mais dor. Então, reduz de forma espontânea, exponencialmente a dor que o paciente sente. Então, a gente vê, às vezes, paciente que com lombociatalgia. O que é isso? É uma dor lombar que irradia para a perna por causa que eles falam, nervo ciático. Eu tenho nervo ciático. É isso, é uma compressão de alguma região da coluna, né? Que comprimiu o nervo, que é o nervo ciático que desce na parte posterior da perna. É muito comum em pacientes obesos, pacientes que têm alguma deformidade de coluna ou sofreu algum acidente. Esses pacientes, quando começam a praticar atividade física, essas dores vão reduzindo. Entendeu? Então, assim, é em todas as áreas. Mas uma atividade física direcionada. Por isso a importância do acompanhamento ali de um especialista, né, da medicina esportiva. Porque não é qualquer atividade, eu vou fazer atividade física, então eu vou sair correndo aí na rua, né, para resolver. Vou pegar muito peso, vai resolver. Não, tem que ser personalizado ali, né, doutor? Até mesmo a corrida, né, o pessoal acha que é um esporte mais simples, mas é um esporte que é educativo, é um esporte que não é simplesmente calçar um tênis e sair correndo. Tem a técnica, tem estímulos diferentes para evitar lesão, tem os tipos de pisada, dependendo o nível desse corredor. Você tem pisada pronada, a forma do joelho, a aterrissagem do tênis ao solo, tudo isso influencia na performance do paciente ou do atleta, né, nesse caso. Então, assim, não é simplesmente pegar, acelerar o passo e correr, não é assim. Até mesmo a corrida tem técnica de movimentação de braço, para você economizar energia, técnica respiratória. Então, assim, todo esporte tem técnica. E tem que ter orientação profissional. Com orientação, a coisa fica mais fácil e a gente reduz as chances de complicações. Porque aí, né, eu falo sobre isso porque às vezes a pessoa fala assim, então praticar atividade física é bom para minha saúde mental, vou começar. E começa sem orientação nenhuma e aí às vezes, né, piora uma dor, lesiona, Exatamente. Né, não consegue ali tirar o seu melhor ali para você conseguir render.
E por falar em corrida, na live que a gente fez, né, a gente falou sobre os benefícios que você deu exemplo, né, da atividade física e do TDAH, por exemplo, para concentração, né? E você falou da corrida, acho muito interessante a gente repetir isso aqui, né? Porque o que de fato, por exemplo, esse esporte pode contribuir para quem tem um TDAH, né, na questão da concentração, memória? Isso é muito legal. Não só a corrida, mas eu vou dar o exemplo da corrida e de outros esportes. Perfeito. A corrida, se a pessoa não concentrar, ela vai cair. Porque ela tem que saber onde ela está pondo o pé, se ela está correndo num terreno irregular ou se ela está correndo numa esteira. Se ela não prestar atenção, direcionar a atenção dela para o que ela está fazendo, ela vai se acidentar, né? Então, assim, todo tipo de esporte, ele obriga a pessoa a direcionar a atenção para aquela determinada coisa. Então, o tratamento é mais ou menos isso. Perfeito. Você coloca uma criança para praticar um jogo coletivo de futebol. Essa criança ela tem que estar de olho na bola o tempo inteiro. Então, ela tem que estar com a atenção direcionada para a bola o tempo inteiro. Tem que trabalhar com a estratégia de jogo, posicionamento. Então, isso aí, nesse momento, ela está com a atenção direcionada. Então, ela treina o movimento de atenção ali. A cabeça vai dispersar. Opa, peraí, preciso prestar atenção aqui. E aí, o que é interessante, por exemplo, dando o exemplo do futebol, mesmo ela olhando lá na frente na bola, ela tem que ter noção de espaço para saber onde está pisando, não trombar no coleguinha. Então, isso aí que é interessante do esporte coletivo, né? Além da questão de entrosamento, saber conviver, métodos de convivência. Desenvolver habilidades sociais mesmo, né? Exatamente. Que hoje em dia está em falta, né? As crianças só estão ficando no jogo, no celular, no online ali, né? Isso é uma coisa que faz falta e talvez seria uma das causas desse boom, né? De doenças, talvez até um excesso de diagnóstico, né? Perfeito, moderada parte. Mas também pode ser uma causa, porque hoje é muito fácil para uma mãe entregar um tablet na mão da criança e ele dá sossego para ela à tarde, né? É por isso que os pais, quando decidem ser pais, por mais que aconteça às vezes sem previsão ali, sem um planejamento, tem que entender que tem que despender uma energia ali. E a criança, ela tá com a bateria cheia, né? A energia é o que não falta. Então, assim, ficar ali com o tablet, ela vai ter problema para dormir mesmo, ela vai ter problema para concentrar mesmo. Então, assim, são consequências de atitudes. E cria um hiperfoco na coisa errada também, né? O meu ponto de vista é sempre a tentativa do caminho do meio. A tecnologia, ela é muito legal, muito importante, mas também ter um momento ali de convivência cara a cara ali, socializar, isso, pessoal, brincar, né? Pessoal ali é muito importante para a criança e para os adultos também, porque nós também estamos se escondendo atrás das telas, né? Estamos, infelizmente, né? A gente vê... Hoje é muito comum, né, o pessoal falar, nossa, o tempo está passando muito rápido. Mas quando você vê, você está 1 hora, 2 horas numa rede social, né? Ali. Exato, a gente fica se distraindo então, muito, né? Às vezes a gente tem que se policiar, né? Prestar atenção no que você está fazendo, para não se deixar levar com a... Porque isso também... Olha tão que é interessante. Por que às vezes a pessoa tem um hábito de pegar o celular, tá trabalhando, mas pega ali o celular rapidinho, gira ali uma rede social, né? O Instagram, o Facebook. Aquele pequeno deslize ali, rápido no feed ali, aquilo ali gera uma descarga de dopamina. É que nem o chocolate que você falou, que você coloca na boca ali. Então, assim, essas pequenas recompensas que a pessoa procura. Às vezes a pessoa, eu vou te falar a verdade, a pessoa nem olha o que está ali no conteúdo, é só mais para ter um movimento ali. Olha que interessante. Isso aí. E aí, que entra também na parte cognitivo-comportamental, que eu trabalho muito com os pacientes, que é cuidar do cognitivo, dessa questão de como você interpreta e pensa, né, a respeito das coisas, constrói os seus pensamentos e do seu comportamento, porque muitas vezes nós não vamos ter controle. Você vai fazer esse movimento, você vai gerar ali a dopamina rápida, mas você vai ter controle do seu comportamento diante dessa escolha que você faz aí. Eu quero essa dopamina rápida, ou eu vou escolher, né? Eu vou deixar o celular aqui, né? E vou ler um livro, vou fazer uma atividade física.
Mas isso é tão interessante porque, por exemplo, isso também, esses comportamentos pequenos, que a gente às vezes não percebe, já é uma forma de desatenção. Você tira, às vezes, a atenção do seu trabalho, de um livro, ou da tela do computador, mexe no celular rapidinho, volta. Aí no celular rapidinho você já conversou com 3 pessoas, Já viu, né? Um monte de respondeu um coisa. e-mail, respondeu o WhatsApp, entrou no Instagram, viu um monte de coisa, assuntos diversos, desastre, ficou sabendo do jogo de ontem e voltou. Olha a quantidade de informação. Aí você fala, meu Deus, o que eu tava fazendo mesmo? É. Né? Então, olha, então isso aí também interfere. A questão de atenção. A atenção, ela é trabalhada, treinada, né? E é muito importante as pessoas terem acesso a essa informação, porque é algo que, como já está, às vezes, mais enraizado, né? Numa coisa, né? A sinapse já está formada ali, é muito difícil de você mudar. Sim. Por isso que o segredo para você conseguir mudar o hábito é a tal da constância, não é? Constância, exatamente. Com vontade ou sem vontade. Hoje, assim, a literatura é um pouco controversa nessa questão, mas eles falam que para você desenvolver um hábito é de 4 semanas a 12 semanas. Então, por volta de 3, 4 meses, para você desenvolver um hábito. Exatamente. O hábito para ele se instalar. Você Né? sentir falta dele. E eu queria só fazer um complemento, assim, é um hábito, é um movimento consciente. Consciente. Porque você vai meio que... Se você fizer só no automático, só por fazer também, e não prestar atenção e falar, não, eu tô fazendo esse movimento novo, porque vai me trazer benefícios, quer trabalhar a parte cognitiva ali também, você faz assim, é que nem fazer o exercício sem prestar atenção. Às vezes você não vai fazer direito, você não vai ter o ganho que você teria ali. Então, as pessoas têm que entender que o segredo ali da mudança não é só fazer por fazer. É você construir um relacionamento ali saudável com o porquê que eu tô fazendo esse movimento. Sim. Porque dá uma coisa assim, tipo, eu vou lá fazer, sei lá, vou na academia. Até você colocar o tênis ali, né, e tal, se vestir, você fala, meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? E você sabe que outra coisa, né, que eu estava estudando, que essa questão que ajuda também, que é uma técnica. Tá, eu tô com preguiça lá de fazer atividade física. Coloca a roupa que você vai na academia. Só coloca a roupa. Sim. Mesmo, tipo assim, não falar, eu vou. Você já vai mudando, né, o Isso seu aí, ambiente isso eu interno falo. ali, né? Isso é muito legal. Isso aí eu falo em consulta. Facilitar o acerto Perfeito. e dificultar o erro. O que significa isso? Por exemplo, você trabalha no escritório durante o dia. Para você não ter que ir em casa e voltar para a academia, você já vai levar a roupa da academia no carro. Exatamente. Então, facilitou o acerto. Beleza? Beleza. O que dificultar o erro? É o contrário. Por exemplo, você vai no mercado. No dia que você vai no mercado, não é o dia que você vai no mercado, você vai alimentado, já é um detalhe. Se você for no mercado com fome, a chance de você encher o carrinho de besteira é gigante. Então, isso aí a pessoa tem que ter essa consciência. Exato. Você vai no mercado, beleza, vai no mercado, vai alimentado, você está mais racional do que emocional. Exatamente. Né? Então, beleza. Você vai no mercado, você não vai comprar as besteiras que vai te num momento de emocional abalado, você vai errar em casa. Então, o que eu falo? Não compra no mercado doces, guloseimas, ultraprocessados, porque no momento que você estiver em casa, aí eu falo dificultar o erro. No momento que você está em casa, você está eufórico, está tenso, ficou com raiva, né, por algum motivo. A chance de você errar na dieta é grande. Aí você vai procurar no armário, não tem. Aí então você vai dificultar o erro. Aí você já deu aquele momento para o seu cérebro desligar o emocional. Exatamente. E ir para o racional, então, você né? dificultando essa parte, já é meio caminho andado, já é bom. Perfeito. Porque você vai pensar, nossa, vou ter que sair de casa, vou ter que ir no mercado. Aí, vai dificuldades, né? Então, nesse sentido, eu acho que essa orientação é uma orientação muito importante, eu sempre faço. Exato, é nos pequenos detalhes. Você usa a mesma fala que eu uso com os meus pacientes, né? Você tem que se facilitar, né, o que você quer e dificultar ali as suas autossabotagens ali, né? Então, assim, por isso que às vezes a família também fazer parte, ou quem mora com você ali fazer parte dessas mudanças de hábito é muito importante também. Com certeza. Né? Principalmente na parte alimentar, na nutrição, nutrologia, se você faz a dieta sozinho em casa, com uma casa que não faz dieta,
você vai ter muita dificuldade ou você não vai conseguir fazer dieta, entendeu? Entendi. Porque você vai estar inserido num meio que está, vamos dizer, desobediente, não está seguindo as suas conquistas. Então, no seu momento de deslize, que é natural, você vai ter mais facilidade por ter a oferta ali. Exatamente. E por falar em dieta, né? Acho que dieta é uma outra palavrinha que já causa uma coisa, assim, nas pessoas, né? Que já dá aquela coisa, tipo, eu vou ter que restringir tudo, eu não vou poder comer o que eu gosto. Qual que é a sua opinião enquanto médico do esporte aí? E também tem uma especialização em nutrologia aí, em andamento, né? Eu tenho uma terceira pós, né? Que é nutrologia esportiva, voltada para atletas, performance. Assim, o que eu acho? A dieta, o paciente, ele tem que assimilar a alimentação, né, como um padrão alimentar saudável. Eu prescrevo dieta? Se o paciente quiser, eu prescrevo a dieta sem problema, mas eu prefiro que o paciente aprenda a se alimentar, eu dedico mais tempo ensinando o paciente onde ele não pode errar, e onde ele tem que acertar. O mínimo necessário, que a gente fala dos macros, né? E o mínimo necessário dos micronutrientes. Para quem não sabe, né? Isso, os macronutrientes, eu já ia perguntar, né? Para quem não sabe, os macronutrientes é o que a gente fala, né? Proteína, carboidrato, lipídio ou gordura, né? E água. Mas aí a água não entraria nos macros. Então, os três macronutrientes, a gente tem uma meta diária para bater esses macros. Certo. Cada um tem seu benefício, seus malefícios em excesso, quando em excesso, e seus benefícios para o organismo. Então, assim, a preocupação é quando o paciente não sabe o que é os macros, identificar os macros no mercado ou numa feira, né? E, às vezes, está comendo demais determinado alimento, está passando de mais carboidrato ou passando de menos, né? Está faltando. E está passando proteína ou está faltando proteína. Então, quando você faz esse ajuste, o paciente tem uma resposta, em poucos meses, muito, muito significativa. Que tipo de respostas? Resposta de mudança de composição corporal, né? Até mesmo mudança de humor. O paciente... ele se sente mais... Quando o paciente come carboidrato adequadamente, ele fica mais... tem uma sensação de bem-estar. Legal. O intestino funciona melhor. A serotonina, né, que o carboidrato libera, é mais elevada, ele está mais feliz, mais satisfeito. O paciente que come proteína de maneira adequada, que tem um cálculo específico para cada peso, né, ele tem mais chance de desenvolver musculatura, tem maior chance de o que a gente fala de síntese proteica, né? E a proteína não é só para músculo. Proteína ela é para cartilagem, para tendões, para desenvolver nossa imunidade. Proteína ela é a base de quase tudo. Não é somente músculo. A gente leva a proteína para a parte de carne, né? Uhum. E esquece que ela tem uma que é o série de senso outras, comum, né? outras funções, né? Então, assim, proteína ela é extremamente importante. Assim como o carboidrato não é o vilão da história. Assim, exatamente. Assim como o carboidrato, ele é essencial. A gente fala, esses macronutrientes, todos eles são essenciais. A gente não pode cortar, zerar carboidrato, porque vai fazer falta em algum momento, né? O carboidrato ele é a principal fonte de energia, né, que nós temos, não estocada, né? Então, assim, para você ter desempenho esportivo, para você ter desempenho cognitivo, para você ter raciocínio lógico, tudo isso, o carboidrato, ele tem essa função, ele ajuda. Então, o carboidrato, apesar de ele ter um pouco da função calórica, né, desse ser vilão por esse motivo, Tá. né, quando ele colocado, adicionado à dieta de uma maneira encaixada e personalizada, ele não vai ter prejuízo. Adequada, né? A pessoa vai ter benefícios, só benefícios. Nossa, perfeito. Eu toquei nesse assunto porque, assim, eu vejo que mexe muito com a saúde mental também das pessoas, essa questão, né? Essa briga com a balança eterna, de questão de perder peso, às vezes, porque é difícil.
né? Eu sempre acompanhei o seu trabalho e percebo que você bate muito nessa tecla, né? Que não adianta, eu fico com muito medo. Esses tempos eu recebi uma paciente que ela estava participando de um projeto de 2 meses para perda de peso. Eu fico preocupada, porque é muito radicalismo ali, né? Sim. E 2 meses, às vezes, né? Eu quero ouvir a sua opinião ali, trazer para as pessoas, mas 2 meses é muito pouco tempo, no meu ponto de vista, enquanto psicóloga, para a gente ter algum tipo de ganho ali, de perda de peso significativa. Se for, às vezes, não vai trazer malefício para a saúde, né? Sem dúvida, sem dúvida. Essas dietas radicais, eu sou radicalmente contra. Porque é o seguinte, o paciente perde peso? Perde. Mas é num momento muito rápido. E como a gente disse, o organismo, ele entra em homeostase. Ele não deu tempo de entrar em homeostase, ele não deu tempo de entrar em equilíbrio. Essa perda de peso, em pouco tempo, tem uma grande chance de reganho. Uhum. Tem uma grande chance desse paciente, se ele perdeu 5 quilos, ele pode ganhar 5 ou 10. Entendeu? Em pouco tempo também. Porque um dado interessante, a cada quilo de peso que a gente perde, a gente aumenta 100 quilocalorias de apetite. Então, olha aí a informação. Por que o paciente, quanto mais peso ele perde, mais difícil ele fica para emagrecer. Se o paciente perdeu 7 quilos, ele vai aumentar a fome em 700 quilocalorias. Olha aí. Por isso que tem que ser devagar. Para ele entrar, ele vai ter um período de perda de peso, ele vai ter um período de platô, que é normal no emagrecimento. O platô seria tipo assim, o quê? Platô é que ele não conseguiu perder tanto peso, manteve a massa magra, mas perdeu pouco percentual de gordura em vista do que ele vinha perdendo. Parece que não está acontecendo nada. É um período que o paciente fica frustrado, mas Tá. é um período natural. Que é o maior período, é o período que o paciente mais se auto-sabota ali, né? Sim, e é natural por quê? Porque é o período que o organismo está se readaptando. Aí, ali, ele vai entrar, por exemplo, em estaca zero de novo. Dali para baixo, ele vai começar a perder peso de novo. Então, é um processo gradual, contínuo, e só Deus sabe quando a gente vai precisar parar, né? Porque tem gente que consegue perder peso em 8 meses, o que outro paciente perde em 1 ano. Né? Exatamente. Então, assim, é muito individualizado. A perda de peso ela não é uma linha reta. Ela é uma linha toda oscilatória. É o que a gente tem que fazer a vida toda com tudo na nossa existência, e a manutenção. Por isso que eu trabalho muito essa questão, né? E com essa paciente específica, assim, olha, você tem que tomar cuidado, porque não é só, vou perder o peso, vou ficar magra, pronto, acabou, vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu bato muito nessa tecla, porque você quer perder esse peso, você quer manter, que é o mais importante do que só perder, é você reconstruir a sua história ali com a sua alimentação. Sim. Né? Então, assim, não é só, eu gosto muito de comer, sei lá, o lanche X ali gorduroso. Eu uso desse exemplo. Assim, nossa, eu amo lanche também, mas eu faço um lanchinho mais saudável na minha casa. Né? É algo que a gente fala de redução de danos, né? O paciente que toma cerveja, toma 10, ele começa a tomar 8, ou começa a tomar 6. Ao invés de tomar as 10, ele toma entre um e o outro, toma uma água. Exato. E em conjunto com isso, trabalhando a parte da relação ali que eu falo, é a parte assim, por que eu estou fazendo esse movimento? Por que eu quero parar de beber? Só para emagrecer? Não. Porque o álcool, né? Às vezes eu tô, né, camuflando aqui uma parte emocional, né? Que eu dou aquela relaxada, entre aspas, mas o problema não cessa, depois vem pior, porque, né, o álcool tem esse efeito rebote. Então, assim, ir trabalhando, né, essa parte também, porque senão fica muito no punitivo, né? Eu vou parar de beber, vou parar de fazer o que me dá prazer, né? Tipo assim, beber, claro que a gente sabe que tem mais malefício do que benefício, porque é só uma coisa que é socialmente aceita ali. Mas muita gente fica, né, preso nessa ideia, né? De tipo, eu vou cortar os prazeres da minha vida. E não é bem assim, né? Se for para listar, assim, os malefícios do álcool para tudo, assim, eu ficaria aqui 1 hora só falando de álcool. Um dia nós vamos fazer. O álcool, né, por exemplo, só porque a gente começou um pouco, ele é um dos principais vilões na dieta, tá? Não só pela molécula do carboidrato que está ali na cerveja, mas o próprio álcool, ele é uma molécula de carboidrato que tem a mesma
valor calórico de uma molécula de gordura. Por exemplo, a gente tem lá uma média, tá? De 6 quilocalorias, 5 quilocalorias para o carboidrato. 9 quilocalorias por cada grama, né? 9 quilocalorias para a gordura. O álcool, ele tem 9 quilocalorias. Então, a pessoa que está tomando um copo de cerveja, tá ali tomando, além do carboidrato que vai inserido nessa cerveja, a molécula do álcool também é muito calórica. Fora que o álcool, ele encerra a síntese proteica. O paciente que treinou no dia que bebeu, ele não vai ter aproveitamento do treino. Não vai ter o benefício do treino. E ele vai demorar um tempo ainda para esse organismo voltar, 1 ou 2 dias, para ele voltar à estaca zero. Perfeito. Então, para quem quer, né, melhorar a composição corpórea, o principal vilão seria o álcool. Então, tá vendo? É trazer novas associações, né? Porque o álcool, por muito tempo, ficou ligado a essa questão do prazer, do relaxamento, né? E ele dá essa sensação de primeira, mas o malefício é quase que 100%, né? Então, aí essa questão eu disse mais relacionada à parte muscular, né? Porque o álcool também ele é miotóxico, a molécula do álcool é miotóxica. O que significa isso? Ele é tóxico para o músculo. Ele faz a gente perder músculo. Ele influencia que a gente entra em um estado de catabolismo, que é perda, deteriorização da massa muscular. Então, só falando da parte osteomuscular, já é um malefício muito importante. Fora a questão de sobrecarga hepática, risco de inúmeros tipos de câncer, câncer de esôfago, de boca, laringe, estômago, cirrose. Então, assim, o álcool é um problema em saúde pública. Exatamente. Então, assim, fazer escolhas mais saudáveis, né? E estudar, né? E ir atrás, buscar informações de qualidade para você fazer escolhas mais saudáveis. É isso que eu tento trabalhar o tempo todo com os pacientes, porque muita gente procura para aquela mudança de vida. Ah, eu quero ser isso, quero ser aquilo, quero, né, melhorar minha memória, melhorar minha performance, não só, né, de questão de trabalho, atividade física, quero ser o melhor. E são nas mudanças simples ali que você vai conseguir isso. É através dessas mudanças simples, né? De você ir atrás, por que eu estou fazendo essa mudança? Por que eu escolho comer melhor? Né? Ingerir não só caloria vazia, porque as pessoas também só associam essa parte, tipo assim, da caloria ali, né? Tipo, tem a mesma caloria, que nem você já falou, né? Um brigadeiro, uma maçã, mas e os malefícios de um e de outro, né? Não dá pra comparar. Então, falar sobre isso, porque também faz parte da saúde mental, né? É o conjunto, essa questão da alimentação que você ingere, o que você coloca pra dentro. Aliás, não só de alimentação, mas de coisinhas que as pessoas usam ali, né? Pra, às vezes, melhorar a parte estética, também tem que tomar cuidado, né? Com certeza. A gente vive, né, uma era que a estética ela sobrepôs a muitas responsabilidades, né? Exatamente. E a gente vê, às vezes, profissionais se arriscando a vida de pacientes com finalidades exclusivamente estética, né? Então, a gente vê complicações. Hoje tem aquele produto lá, né? O MPMA, né? O pessoal faz as modulação de glúteo. Aquilo ali já deu necrose, a nossa sociedade, Sociedade Brasileira de Medicina, né? Já se posicionou contrária. Então, assim, são riscos que os pacientes se submetem desnecessariamente, né? Exatamente. A gente não sabe o que vai ser disso. Exato. Né? Em busca daquela coisa... Parece que não, mas tem tudo a ver com saúde mental. Porque aquela busca, como hoje em dia as redes sociais, a gente está, né, tendo mais visibilidade, nós nos preocupamos muito com essa parte estética, de como que eu vou estar, como que eu não vou estar. E isso detona a saúde mental das pessoas, porque esse excesso de comparação e de ter que, né, seguir padrões é muito complicado. Por isso que falar dessas questões que a gente trouxe aqui, da obesidade, e trazer isso de uma forma tranquila e natural, não só ligado à parte estética. Cada um, né, tem a questão do teu corpo, mas tem coisas que são fatos ali. Né? A gente não tá falando assim que para você ser saudável, você tem que ter o corpo X. Porque às vezes até aquela pessoa que é saradona, tem um corpo, né, fitness, não tá saudável, Exatamente, né, doutor? Exatamente.
Magreza ou, né, corpo definido não significa saúde, né? Então, assim, às vezes a pessoa está até num risco muito aumentado por ter se exposto de determinadas substâncias para chegar naquele corpo, né? De maneira irresponsável, sem acompanhamento, às vezes, né? Que aí gera as principais complicações. O paciente pode infartar, ter uma embolia pulmonar, um aneurisma, né? Um AVC. E não fujam disso, pessoal, porque assim, nós não estamos fazendo apologia a nada, mas trazendo informação de verdade e de qualidade, porque tem os riscos, Sim. né? Você tem que ver, toma cuidado para não só por conta de se sentir melhor, por isso que a terapia é importante, né? O processo aí de psicoterapia é importante para você ter um diálogo mais saudável aí com essas, né, essas suas projeções aí de que... Porque isso é uma outra coisa que eu vejo muito no consultório. As pessoas, assim, ó, quando eu for, né, tiver o corpo X, eu vou ser feliz. E tem que tomar cuidado com isso. Porque é o que você falou, o que eu falo sempre, né? O natural é oscilar. Mesmo que você tiver o corpo X, não vai ser todo dia que você vai acordar satisfeito com a sua vida. Sim, né? E às vezes os objetivos mudam, né? A questão é muito mais complexa, né? A estética, ela é uma consequência de hábitos saudáveis, é o que eu falo. Não é só alimentar por perder peso, é alimentar por se sentir bem, para manter uma microbiota intestinal saudável. Com isso, você vai ter mais liberação de endorfinas, memória melhor, imunidade melhor. Então, é a saúde como um todo. Então, essa que é a parte que é importante. Exatamente. E pensando nisso, eu já vou contar a novidade para vocês, né? Tanto a Core Prime, que é o Instituto Core Prime, que é o Dr. Ari, né, com o Fauser, são os sócios aí, né? Eles prezam a mesma coisa que a gente aqui, de levar para as pessoas informação de qualidade. E por isso que nós fechamos uma parceria, por isso que eu falei que além, né, ele é um convidado aí especial, porque ele vai vir muitas vezes para a gente aprofundar todos esses assuntos que a gente trouxe hoje, né, e muito mais, Sim. Porque nós precisamos ter acesso a informações reais ali de qualidade, porque os extremos, né, essa polarização das coisas está muito preocupante hoje em dia, né? Esse radicalismo com as coisas. Então, estou muito feliz com a parceria, né, com a Core Prime. E eu queria que você explicasse para o pessoal, porque a Core Prime ela não é só um instituto, ela é muito mais que isso, né? É um projeto de vida aí que faz tempo que está na sua mente aí, né, na mente do Fauser. E agora vem se tornando realidade, né? Essa questão. Porque antes a gente era um mero consultório, uma sala de literalmente, né? E de repente a gente, né, conseguiu, né, um espaço maior, físico, e a gente conseguiu juntar profissionais capazes, profissionais muito comprometidos, né, com a saúde dos pacientes. E hoje nós somos muito realizados, né, com o desenvolvimento, né, com o retorno que os pacientes nos dão, feedback, né? É o que eu falo para as pessoas, a questão nossa ali hoje, o nosso principal propaganda e o marketing é os pacientes. São os pacientes, né? Eles mesmos passam para os outros, chamam o vizinho, o familiar, o primo, o amigo da academia, falou, passei com o Dr. Ari e tal, tô tendo resultado, né? Passei com o Dr. Fauser, médico excelente, tá me tratando. Então, assim, eu acho que assim, contra fatos não há argumentos. E no nosso caso é resultados, né? Resultado fala por si só. Exatamente. E eu admiro muito o Instituto porque, né, foi um projeto do coração mesmo, né? Literalmente, porque não é só questão de retorno, de conseguir clientes, ter um instituto. Você gosta de pessoas, né? Você, o Fauser, gosta de pessoas, de cuidar de pessoas. E isso é um diferencial, porque também a medicina ficou muito, né, voltada só para essa questão, né, de glamorização, ganhos financeiros. E por isso que eu queria muito que desse certo essa parceria e deu, né, de trazer a Core Prime para o Sensatamente, para a gente poder
né, olhar aqui para as pessoas, porque eu sempre falo aqui, a gente conversa com pessoas, né, Exatamente. seres humanos que sentem, porque não é fácil você tá, né, quando você tá adoecido emocionalmente, muita gente olha para isso como algo tipo, ai, frescura, quando você tá ali naquela luta da perda de peso, do ganho de saúde ali, ai, nossa, né, a pessoa não faz o que tem que ser feito como se estivesse fazendo corpo mole, e não é isso, é muito mais que isso, por isso que é importante sentar, né, e eu gosto porque as suas consultas, elas duram, né, você senta e escuta literalmente a vida do paciente ali, quem ele é, para você poder dar o tratamento, né, a orientação mais adequada ali para cada um. Isso é fundamental, né? Porque o médico, como de uma maneira geral, ele tem que gostar de gente, né? Apesar de paciente ou cliente, ele tem que gostar de gente. Ele tem que gostar de cuidar. Gostar de resolver problemas, porque Perfeito. é uma profissão que a gente está lidando com problemas o dia inteiro. Então, é maçante, é estressante em algumas situações, mas é o que a gente escolheu e hoje eu não me vejo fazendo nada diferente. E não faria nada diferente do que eu fiz também. Perfeito. Essa que eu acho que é a parte mais importante. A gente começou degrau por degrau, foi devagarzinho e hoje a gente chegou num patamar que nós não estamos acomodados, né? Nós sabemos que tem mais por vir, mas nós estamos muito satisfeitos, muito felizes. E conta um pouquinho para o pessoal o que o Instituto Core Prime oferece. Olha, hoje nós temos ali, no Instituto mesmo, nós temos o serviço, né? De fisioterapia, nutrição esportiva e clínica, psicologia, educação física, né? Um educador físico, e também temos mais outros colegas médicos. É um reumatologista, o Dr. Ivan, a proctologista, que é intestino, né, reto, que é a doutora Bruna Dyer, excelente profissional. O Fauser, né, que é o Dr. Fauser Cury, ele é cardiologista. E o Marcelo Linho, que ele é homeopata. Também Legal. todo mundo ali compondo a equipe de médicos e multiprofissional. Que legal. E assim, e tem os parceiros, né, que às vezes a gente não está ali na mesma... Isso, no mesmo local, né? Temos as parcerias, né? Que a gente formou uma equipe, né? De multiprofissionais, porque não coube todo mundo... no lugar só, no né? lugar só. E a gente mantém esse vínculo com outros profissionais, né? Psicólogos, nutricionistas. Perfeito. Fazendo esse link, né? De acompanhamento mútuo com o paciente, de paciente, compartilhando o paciente. Uhum. Vou fazer uma perguntinha que eu acho que todo mundo está fazendo em casa. Como que é? Particular? Atende convênio? Como que funciona essa parte? Lá cada médico tem uma forma de realizar. Alguns atendem convênio. Eu, particularmente, não atendo, só atendo particular. Perfeito. Justamente pelo tipo de atendimento que eu presto, né? O tempo de atendimento é um tempo considerável. Eu não deixo uma agenda muito cheia, justamente pensando... Porque uma consulta pode durar 40 minutos, como pode durar 1h40. Então, eu não vou deixar um paciente atrás do outro, fazer volume, não é o meu interesse. Perfeito. Né? Se fosse assim, eu teria me rendido aos convênios, né? Eu não atendo convênio, mas pensando na qualidade do atendimento e não na quantidade. Exato. E acaba sendo um investimento também esse dinheiro, né? Que a gente faz, né? Numa consulta, porque não é uma consulta, é um acompanhamento, né? Exatamente. E é o que eu falo. O paciente, quando ele percebe ou ele tem resultado favorável, ele volta. Ele volta e ele traz outros. Então, eu não penso muito, eu não quero ter agenda lotada. Você não quer quantidade, não né? Não quero. Eu quero a qualidade do meu atendimento, eu quero uma resposta terapêutica adequada, eu quero que o paciente tenha resultados. Esse que é o objetivo. Perfeito, perfeito. Antes de você dar o seu recadinho final aqui, né, pensando em levar uma orientação aí que você gostaria que as pessoas soubessem aí, só a primeira, né, porque você vai vir trazer várias orientações aqui pra gente. Quero te
presentear para agradecer sua presença com a nossa parceira, também parceira, além da Cor Prime, a Bela Aroma Essências, que fica na rua Dr. Júlio Cardoso, no centro da cidade aqui de Franca, tá? Muito obrigado. Ela trabalha com marketing olfativo, né? Então, assim, ela fez um cheirinho aí do Sensatamente, que é de limão siciliano com... Você quer abrir para ver a embalagem? Eu gosto que abre. De limão siciliano com... Gente, perdi. De limão siciliano... Lavanda, com lavanda. Deu um delay aqui, normal. Um frasquinho. Um frasquinho personalizado aí do Sensatamente para você colocar lá no seu consultório. Chique. No instituto. Olha aí, ó, pessoal. Venho com os difusores, né? Isso. Muito então, bom. é oficial agora, pessoal. Nossa. Além da Bela Tá Aroma, bom. nós temos o Instituto Cor Prime aqui como parceiro do Sensatamente. Cheirinho Muito bom, né? Muito bom. Ari, o microfone é todo seu recado aí. Pessoal, eu acho que ficou claro, né? Hoje as evidências são claras com relação à atividade física, na saúde mental, saúde neurológica, né? Saúde cardiovascular. Então, assim, a atividade física ela tem que ser lembrada, né? Como uma tarefa a ser executada no seu dia, né? Que eu acho que é o mais importante. E a resposta estética é uma consequência, tá? A pessoa vai ter respostas na estética, vai emagrecer, vai ganhar massa muscular, vai definir, cada um com o seu objetivo específico. Perfeito. Mas, além disso, né, a questão de saúde de maneira integral, que eu acho que é o mais importante. Perfeito. Ari, passa o seu @, pro pessoal aí seguir você nas redes sociais. No Instagram nós somos @doutor.arifilho. É isso, mesmo. né? É isso. Pessoal, pode E falar. do Cor Prime é @Instituto Cor Prime. Exatamente isso que eu ia falar. Sigam o Ari, sigam a Cor Prime para vocês acompanharem os conteúdos. Me sigam também, @FlaviaPoliPsi, para acompanhar os cortes do Sensatamente. E o Dialetou, né, que é o nosso anfitrião aí, né? Sigam o Lineker, a Val. E se vocês quiserem ter acesso ao conteúdo de primeira, logo que sai, se inscrevam no canal do YouTube do Dialetou Podcast, tá bom? É isso, muito obrigada, Ari, pela presença. Vai voltar várias vezes aqui. Será um prazer. Se vocês tiverem sugestão de tema, também pode deixar no comentário ali. Ótimo. Muito obrigada, Obrigado. viu? Fechou, Linicão?